Deus não remenda relacionamentos, Ele os reconstrói em um novo fundamento. Olá, eu sou o pastor Henrique e esta é mais uma mensagem da nossa série A Cultura do Perdão. No episódio de hoje nós vamos falar sobre algo profundo e transformador, como o perdão verdadeiro é capaz de reconstruir relacionamentos sobre um novo fundamento. E como isso impacta a sua comunhão com Deus, com os outros, dentro do seu casamento e principalmente com a sua família. Deus não remenda, amém, queridos? Ele reconstrói todas as coisas. Ele não quer passar uma cola naquilo que foi quebrado, mas Ele quer reconstruir, refundamentar todas as coisas. Nós temos um texto que nos chama muito a atenção, no Salmo 23, Davi dizendo para Deus: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E queridos, eu não gosto de entender esse texto como um texto vingativo. Na verdade, ele está longe de ser um texto vingativo. Davi está pedindo uma mesa não para que ele fosse servido pelos seus inimigos, mas para que ele pudesse servi-los. Ele está pedindo comunhão. Mesa não é lugar de guerra, mesa não é lugar de humilhação dos inimigos, mas mesa é lugar de reconciliação. Nós sentamos à mesa com quem nós desejamos ter um relacionamento, nós sentamos à mesa com aquele que nós desejamos ter uma continuidade naquilo que nós estamos vivendo. A mesa na Bíblia é um lugar de comunhão. Davi estava pedindo paz para aqueles que os perseguiam. O perdão genuíno, ele busca reconciliação e restauração, não vingança ou exaltação própria. Infelizmente, ao longo da minha vida, eu já ouvi muitas pessoas orando e pedindo para Deus contra outras pessoas, e eu preciso te dizer, se você ora para que os seus inimigos sejam envergonhados, você ainda não entendeu o coração de Deus. Perdoem e serão perdoados, Lucas 6,37. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar porque nós não entendemos a causa do outro, nós não tentamos compreender aquilo que eles viveram e muitas vezes estamos longe de ter uma intenção de inocência daquilo que aconteceu. Estou falando de situações pequenas e situações corriqueiras. Muitas vezes nós vemos essa intenção, essa má intenção sendo transferida sobre nós, mas por outras vezes é apenas a nossa ofensa falando mais alto, aonde não houve ofensa. Muitas vezes é a nossa amargura falando mais alto em situações onde nem se teve o intento de amargura, o intento de crueldade ali. O fingir perdão, queridos, ele é como aplicar um curativo em uma ferida infectada. Ele não cura, ele não faz diferença. E perdão fingido, ele é facilmente perceptível. Ele não se sustenta a longo prazo, ele não se sustenta de uma forma verdadeira, ele não se sustenta de forma nenhuma. O perdão real, ele exige uma decisão, uma sinceridade e a compaixão de Cristo dentro do teu coração. Eu já vi pessoas orando para que outros fossem punidos, mas o verdadeiro perdão, ele começa quando nós aprendemos a abençoar as pessoas e oramos para que eles sejam curados e restaurados por Deus. Não existe na Bíblia, amados, um ministério de cancelamento, não existe na Bíblia um ministério de nós desejarmos que a pessoa amada seja destruída, seja quebrada. Na verdade, Deus nos chama para reconciliação. O ministério que Deus nos chama é para o perdão e reconciliação. Então oremos uns para os outros. Perdão é sim para aqueles que te feriram. Perdão é sim para aqueles que te machucaram. Mateus 5,23. Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vai, reconcilie-se com ele e depois você apresenta a sua oferta. O perdão bíblico, ele vai além apenas de palavras. Ele é uma ação, uma transformação, uma mudança real. Eu quero falar de duas palavras gregas que foram traduzidas como perdão, catalasso e dialasso. Elas são sinônimos aqui. Elas têm o significado de fazer uma troca, restaurar a amizade, restaurar divergentes, mudar a mente de alguém para outra pessoa e reconciliar divergentes. Antes de orar, jejuar, louvar ou ofertar alguma coisa, pare tudo e vá se reconciliar com aqueles que você precisa se reconciliar. Relacionamentos restaurados são prioridade de Deus. Eles devem ser a prioridade para o coração do cristão. Falando um pouco de casamento aqui também, isso é uma realidade. Reconciliem-se com o seu cônjuge. São as palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto.
O casamento é uma aliança entre três pessoas, Deus, o homem e a mulher. É uma aliança sagrada, é uma aliança santa e ela não pode ser quebrada. O divórcio, ele não tem poder de solução de problemas. Talvez você esteja passando por um período de ofensa, talvez você esteja passando por um processo de dificuldade dentro do seu casamento e Deus tem restituição e cura para a tua vida. Apenas empurrar para mais longe ou ter um certo distanciamento não tem poder de transformar a sua situação para curá-la. Existe uma reconciliação no casamento e para isso é necessário um arrependimento genuíno, diálogo, perdão verdadeiro, uma renovação da amizade também, uma mudança de atitude e de mentalidade. Casamento não é sobre você contar pontos e ver quem está ganhando mais, quem está se entregando mais, quem está pagando mais ou fazendo algo mais, mas é sobre jogar no mesmo time, jogar em parceria, em unidade. Deus nos confiou o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Você não foi apenas perdoado, você foi perdoado para perdoar, você foi chamado para viver o perdão de Deus. E como nós vamos exercer esse ministério? Orando pelas famílias, intercedendo por casamentos, cuidando das pessoas, cuidando do nosso formato de agir e reagir às situações. Nós precisamos passar a falar de perdão muito mais do que nós temos falado e vivido na igreja nos dias de hoje. Seja um embaixador da reconciliação dos céus na tua casa, na tua família, onde você estiver inserido. Mostre aos outros o caminho da paz, do perdão e da restauração. Eu tenho um apelo ao teu coração nesse momento, meu irmão. Reconcilie-se com Deus e reconcilie-se com os teus irmãos. Se você está vivendo com mágoas, com conflitos ou relacionamentos quebrados, Cristo quer reconstruir a sua vida em um novo fundamento. Não vai ser como era antes. O casamento que foi quebrado antes, ele não vai viver de uma forma mais destruída, mas Deus vai regenerar todas as coisas, refazer todas as coisas e colocar Ele como sendo o fundamento principal de todas as coisas. Ele não quer te manter em um lugar de dor, Ele não quer te manter em um lugar de discordância, Ele quer te levar para a mesa, onde tudo está às claras, onde todos olham olho no olho, ombro a ombro, para que exista companheirismo, para que exista paz, para que exista a verdade de Deus agindo ali. Deixa Jesus reconstruir os seus relacionamentos em um fundamento. Então eu quero fazer algumas considerações finais para nós encerrarmos aqui. Entenda uma coisa, Deus não remenda, Ele reconstrói. Deixa Deus reconstruir os teus relacionamentos. Deixa Deus ser o fundamento principal de todas as coisas. A mesa não é lugar de vingança. Mesa não é lugar de desconstrução. Mesa não é lugar de briga, de discussão. Mesa é o lugar de reconciliação, onde o perdão de Deus entra e todos os relacionamentos se fazem novos, em um novo fundamento, em um novo entendimento. Antes de adorar, antes de entregar as suas ofertas diante do altar de Deus, você precisa ter certeza que você não está vivendo em inimizade com ninguém, que os seus relacionamentos horizontais, eles estão vivendo debaixo da bênção e da graça que Deus propôs sobre a tua vida. Então, amados, pense isso antes da sua próxima oferta. Pense isso antes de você apresentar uma adoração a Deus. Será que Deus não está rejeitando a sua oração, a sua adoração, porque existe falta de perdão no teu coração? Porque o seu coração está duro e aí você não está amando teu irmão como foi proposto por Deus sobre a tua vida? Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e também amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que nós fomos ensinados. Se nós estamos sendo falhos no amor, precisa haver perdão para que haja uma genuína adoração ao Senhor. Um casamento restaurado começa com arrependimento e perdão, com uma mudança de atitudes, com uma mudança da nossa forma de se comportar. Nós precisamos aprender e crescer dentro dos nossos lares, diminuindo a nós mesmos e deixando Cristo ser formado em nós. Você foi perdoado para perdoar. Nunca se esqueça disso. Não existe um ministério de cancelamento, de destruição, um ministério que você vai contra as pessoas. O ministério proposto pela palavra de Deus é o ministério da reconciliação e do perdão. A raiz da mágoa é a comparação.
A cura é a reconciliação nos nossos corações. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado tanto quanto ela me abençoou. Que o Senhor Jesus possa reconstruir os teus relacionamentos em um novo fundamento. Abra-se para aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a tua vida. Me dá uma força, deixa o seu like, deixa o seu comentário nesse vídeo aqui, para que você possa alcançar mais e mais pessoas, e também me ajuda enviando esse vídeo para aqueles que estão precisando ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe, que a paz de Jesus esteja no seu coração e que Deus reconstrua os seus relacionamentos em um novo fundamento. Em nome de Jesus.